Olá, meu pai dizia que pé de manga não dá jaca. Era uma forma de interpretar a passagem bíblica em Mateus capítulo 7, versículo 18, que diz: "A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos." Homero Homem da Siqueira Cavalcante, em seu livro Cabra das Rocas, conta que em sua terra natal existe uma árvore chamada piuriteiro. O piuriteiro dá um fruto, piurito. E piurito não serve para nada, não serve para comer, não serve para fazer óleo, não serve para coisa nenhuma. E o povo da terra cantaria pro piurito: "Piuriteiro que dás piurito, por que não dás coisa boa?" Ao que o piuriteiro responde: "Cada um dá o que pode, conforme sua pessoa." Desde a minha adolescência, ouço falar em políticos corruptos. Se dizia de que Adhemar de Barros, que não conheci, era tratado como o que rouba mais faz. Tem uma história que narra um assalto na casa da amante de Adhemar de Barros. O político era famoso por sempre estar ligado a esquemas de corrupção e desvio de dinheiro em praticamente todas as áreas possíveis. Provavelmente foi inspiração para o Sérgio Cabral. Ou podemos recorrer a outra máxima antiga: a história se repete. Bem, em 1969, a amante de Barros, Ana Guimol Benchimol Cabriglione, também conhecida pelo codinome, entre os dois, de Dr. Rui, escondia um enorme segredo em uma mansão no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Na casa estava guardado um cofre contendo uma alta quantia de dinheiro. Por mais que fosse uma confidência entre os dois amantes, o esconderijo do dinheiro não se manteve secreto por muito tempo. Quando o sobrinho da mulher descobriu, entregou a informação para os guerrilheiros do grupo VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, e a quadrilha roubou mais de 2 milhões de dólares. Dilma fazia parte do grupo de assaltantes. Também é da minha época o ditado popular que dizia: "Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão." O ditado ignora que os ladrões e as ladras, perdoados, têm vocação para o roubo e continuarão seus malfeitos. Especificamente da minha época, se falava da corrupção de Paulo Maluf, a nova versão do Rouba Mais Faz. Do enriquecimento suspeito de Antônio Carlos Magalhães, havia até uma piada sobre o nome da OAS, construtora OAS. Diziam que a sigla significava Obras Arranjadas pelo Sogro. Afinal, César Mata Pires, fundador da OAS, era genro de Antônio Carlos Magalhães. A corrupção era folclórica, porém ficava na consciência popular que esses corruptos sempre sairiam impunes. Até que veio a delação de Roberto Jefferson e explodiu o Mensalão. Depois veio a Lava Jato. O nome da operação deve-se ao uso de um posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigada na primeira fase da operação, na qual prendeu o doleiro Alberto Youssef. Através de Youssef, constatou-se a sua ligação com Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, preso. Depois, Nestor Severo, que foi preso em 2015 e delatou outros. Daí a operação atingiu as grandes empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht, cujos respectivos presidentes Otávio Azevedo e Marcelo Odebrecht também foram presos. Ao longo de seus desdobramentos, entre outras pessoas relevantes que acabaram sendo presas graças à operação, inclui-se o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, os ex-ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guido Mantega, o publicitário João Santana, José Dirceu, Eike Batista, Luiz Inácio Lula da Silva. Novas investigações surgiram no exterior em dezenas de países, como Cuba, El Salvador, Equador e Panamá. Parecia que teríamos uma limpeza no cenário, mas hoje nos decepcionamos com uma suprema surpresa, ao ver a soltura de um por um dos criminosos comprovadamente ladrões, condenados, denunciados por comparsas da intimidade como Palocci, flagrados com dinheiro na cueca, com apartamentos reservados tão somente para guardar dinheiro. Falcatruas como a compra de refinaria em Passadina, que já entrou no folclore da impunidade. Mereceu uma CPMI e o presidente da comissão era um senador, que agora virou ministro do Tribunal de Contas da União e foi denunciado recentemente por corrupção e lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato. E que na época ele cuidou, quando senador, cuidou de varrer a sujeira para baixo do tapete. Seria surpreendente se a denúncia avançasse e ele fosse punido hoje. É com suprema decepção que constatamos a suprema impunidade, blindando o Botafogo, o amigo do amigo de meu pai, o Alcolumbre, o Temer, o Fernando Henrique Cardoso, o Aécio, a Amante, o Lindinho,
o Lulalau, o Barata, o Zé e a família Marinho. Uma suprema tristeza se abate sobre o povo brasileiro, que acreditou que finalmente o crime não compensaria mais. Os corruptos nadam de braçadas num supremo mar de lama, onde a suprema vagabundagem se refere ao voto da maioria como tirania. Ou seja, democracia é ele, o Rei Sol, o centro do universo, pelo menos no universo do submundo, submundo supremo, supremo bueiro, suprema sarjeta. Hoje, sabemos que desembargador que desacata a guarda vai ser chamado na chincha. Ricaço que maltrata PM vai responder. Moleque que maltrata entregador de pizza está ferrado. Até a Globo vai ter que responder por suas falcatruas, pelo menos nas redes sociais. Fora delas, é pouco provável. Estamos carecas de saber quem pode esculachar os outros, falar mal de todo mundo, tem seus crimes deletados e não dá em nada. Pelo contrário, continua negociando suas coisas e ainda dá carteirada doidado. Um supremo tirano, uma suprema picaretagem. Não preciso conhecer os pais de certos canalhas para imaginar que ou erraram feio na educação dessa gente ou eram tão canalhas quanto. Tá aí os Maia, os Cabral, os Melo, os Magalhães, os Marinho, os Dória, os Lula, os Gomes, Santa Cruz. Como dizia meu pai, pé de manga não dá jaca.